Olá, telenautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com o advogado José Eimar. O José, ele é especialista em direito do trabalho e sindical. É isso, José? Como vai? Tudo bem? Isso mesmo, João. É um prazer estar aqui com você. Então, o José, ele tem uma experiência aí como advogado trabalhista, como diretor jurídico de sindical, né, da Central Única dos Trabalhadores, já foi também diretor jurídico. E ele pertence ao grupo O Direito Achado na Rua, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, lá da UNB. A gente vai inicialmente começar falando com o Imar sobre esse trabalho dele de pesquisador junto ao grupo O Direito Achado na Rua. E depois a gente vai desdobrar aí em alguns temas relacionados à situação que a gente vive hoje no momento, com quebra de direitos, desde o golpe de 16. Eimar, fala para a gente como é que é o seu trabalho aí junto com o grupo de estudos O Direito Achado na Rua, lembrando que esse espaço aqui na TV 61, no Expresso 61, é dedicado ao grupo de estudos O Direito Achado na Rua. João, eu quero contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, né? Porque a minha trajetória, ela é marcada pela história também de uma geração de estudantes, ainda nos anos 80, né? Que, em plena ebulição do fim da ditadura no Brasil e do renascimento, digamos assim, de um movimento social muito forte, muito engajado, especialmente do movimento sindical, naquele período se constituindo, naquilo que se chamou depois de novo sindicalismo, né? Que foi a novidade do aparecimento de figuras como o Lula, por exemplo, que depois veio a ser presidente da República, mas que à época era um torneiro mecânico, que passou por um período de trabalho na indústria do ABC Paulista e depois tem uma importância significativa no fim da ditadura militar, nas pautas de reivindicação de salários, que foram para muito além do que os salários, né? Porque foram trabalhadores que reivindicaram participar da vida política do país, né? E eu, na época, era um estudante de direito, desalentado à época, porque achava que o direito era aquilo que alguns professores diziam que ele era, que era o direito das elites e do positivismo, e fui descobrir essa vertente com o professor Roberto Lira Filho, e nós tivemos uma vida acadêmica muito rica na época, naquilo que se chamavam de grupos de direito e avesso. À época ainda não se chamavam de direito achado na rua propriamente, né? Mas era o direito e avesso. E nós começamos a aprender que o direito não era aquilo que estava no código, não era aquilo que estava na CLT, que aquilo que estava no código ou aquilo que estava na CLT era fruto de uma longa história, né? De um longo processo histórico de lutas por direitos, né? E logo em seguida comecei a trabalhar, então, em assessoria sindical, assessoria jurídica sindical. Participei dos movimentos mais combativos no início dos anos 80, nas greves na região da indústria em Campinas, por exemplo, né? E aprendi muito com isso, né? Aprendi a lidar com o direito a partir do direito vivo, a partir de um direito criado a partir das experiências históricas desses movimentos. E o nosso papel, em muitos momentos, era o papel contra a lei, ou seja, era o papel de advogar contra o que estava escrito na lei. Vou te dar um exemplo. Nós advogávamos diante de uma lei que proibia a greve, né? Exatamente. Apesar dos, digamos, influxos, né, que vinham já democráticos. E mesmo depois da Constituição de 88, demorou um pouquinho para o judiciário reconhecer o direito de greve como legítimo, né? Então, nós vivemos essa mudança. Então, a minha geração participou dessa mudança, né? Muito ativamente. E aí, o direito achado na rua, ele se constitui como um elemento catalisador, tanto do ponto de vista da reflexão, como do ponto de vista da ação. Por quê? Porque nós compreendemos o direito a partir do movimento.
e não a partir, digamos assim, do que ele está cristalizado num determinado documento jurídico, né? A importância do documento é que ela positiva, ela dá garantia de um direito, mas ela não encerra todo o direito, né? Então, para o direito do trabalho, isso é fantástico, para o direito sindical, isso é fantástico, né? Porque é um ramo do direito em que a expressão do movimento social ela é constitutiva, ela é necessária. Não existe o direito do trabalho sem a luta dos trabalhadores. Não existe o direito sindical sem a importância que os sindicatos se constituíram no mundo inteiro como um espaço de garantia e de articulação dos trabalhadores, né, para aquisição de direitos, ampliação dos seus direitos e realização daquilo que nós chamamos genericamente de justiça social, né? Então, essa é a trajetória com a qual eu vim parar, digamos, numa advocacia, junto, inclusive, aos tribunais superiores, né? Mas sempre lembrando que esse direito ele é um direito vivo, ou seja, ele é um direito constituído dessas lutas, né? E aí é que eu acho que está a grande maravilha de se pensar e praticar o direito na perspectiva do direito achado na rua. Sobretudo, como você já usou muito bem, no direito trabalhista, porque tem toda essa grande movimentação, ebulição, quase que frequente, né? Mesmo que você tenha leis, né, que reprima, né, como ocorria no regime militar, né, a lei antigreve e outras, a própria lei de segurança nacional que está aí, né, está no dia, porque ela vem sendo aplicada por esse governo para conter, inclusive, manifestações por direitos, né, sobretudo isso, né? Então, é importante isso, registrar essa coisa de que o direito ele se movimenta, né? A lei fica estática, né? Mas o direito se movimenta. Imar, eu queria ver com você, já dentro desse tema que você menciona, já aí, a questão das quebras de direitos, eu queria ver com você sobre os impactos, né, nos direitos sociais, trabalhistas e sindicais decorrentes do golpe de 16. A gente viu aí a reforma trabalhista, implementada por Michel Temer, e depois a reforma previdenciária, que foi sacramentada já no governo de Jair Bolsonaro, né? A gente tem um período de 2 para 5 anos já, esse período do golpe, que a gente vê uma dilaceração total dos direitos dos trabalhadores, né? Quase sem nenhuma garantia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que nós vamos ter tempo aí para conversar bastante sobre isso, porque o que me intriga, João, e nós podemos, ao longo das nossas conversas, voltar sempre nesse tema, né? É como é possível um slogan de presidente de república dizendo menos direitos e mais trabalho, ou mais trabalho e menos direitos. Isso é absolutamente contraditório, né? Nós queremos trabalhos e direitos, né? Então, vamos lembrar que nós somos um país que em termos de trabalho, né? Ele veio da escravidão para o trabalho assalariado, né? Então, as raízes históricas do direito do trabalho no Brasil são raízes muito autoritárias, né? De uma relação jurídica muito autoritária com o mundo do trabalho, né? Não foi fácil constituir os direitos que nós constituímos. Mas aí tem algumas peculiaridades do Brasil em relação ao chamado, digamos assim, mundo europeu, ocidental, ou a social-democracia, que expandiu, de fato, os direitos sociais, e a característica, né, a marca do século XX, do pós-guerra, é a da expansão dos direitos sociais na Europa. Mas no Brasil isso não se deu propriamente assim, né? Um país colonizado, um país que viveu a escravatura e aboliu tardiamente e sem garantias, né, para aqueles negros e negras que saíram das fazendas para o mundo urbano sem direitos. E nós temos aí na década de 30 e 40, que explica muito o Brasil,
até hoje, e acho importante a gente entender, o período Vargas, em que se faz no Brasil uma legislação trabalhista que, do ponto de vista dos direitos de cada cidadão, de cada trabalhador e trabalhadora, ela é uma legislação muito boa. Ela é uma legislação muito afinada com essa ideia, né, de que o trabalho precisa ser protegido, né? Tem aquele que vive do capital e aquele que vive do trabalho. Aquele que vive do trabalho precisa da proteção para viver, criar sua família, se aposentar no final, né? Ou seja, ter uma vida digna, ter uma vida decente e ter um trabalho decente. Mas acontecem algumas peculiaridades brasileiras, né? Quer dizer, a CLT, por exemplo, ela foi feita, mas ela não se aplicava aos rurais, por exemplo, né? Os rurais tinham uma outra legislação, né? Então, um Brasil que era rural passa a ser um país urbano, mas absorve no urbano e no industrial uma legislação individual muito boa, protetiva, né? Claro que os grandes industriais da época não queriam aquela legislação. Então, se nós vamos buscar lá a história das férias, os empresários do setor têxtil resistiram até o último momento a férias, né? Precisou ter greve em indústria em São Paulo, na indústria têxtil, para que depois tivesse o reconhecimento das férias. 13º idem. E assim foi, né? Direito à saúde e tal. Licença maternidade, né? Licença maternidade, todo o reconhecimento de uma legislação que, digamos, é para proteger a vida daquele que vive e depende do trabalho, né? Bom, mas essa legislação, João, como a gente sabe, ela também não é para todo mundo, né? Então, o nosso mercado de trabalho, ele convive e conviveu com os excluídos dessa legislação, né? Aqueles que nunca entraram para o mercado formal de trabalho. Então, é aquele trabalhador que nunca conseguiu uma carteira assinada, né? Que passa a vida adulta dele fazendo bico, né? Então, essa informalidade das relações de trabalho no Brasil, se nós olhamos assim, como é que é na Europa? Bom, a classe trabalhadora na Europa adquiriu direitos mais expansivos. A nossa classe trabalhadora não tem a mesma correspondência. Então, nós temos setores que conseguiram expandir os seus direitos, muito porque conseguiram também se organizar em sindicatos fortes que conseguiram ampliar esses direitos, né? E trabalhadores que vivem na informalidade e passam décadas na informalidade, né? E isso foi ficando cada vez mais evidente nas mudanças recentes do capitalismo, né? Do capitalismo financeiro, em que cada vez se expande menos direitos e cada vez se concentra mais a renda. Então, quando você concentra demais a renda, onde poucos ganham e muitos não ganham, e, portanto, não tem espaço para entrar mais gente nesse mercado de trabalho, você começa a precarizar e começa, portanto, além de não trazer gente que estava fora para dentro do sistema, que deveria ser, nas democracias, o normal, quer dizer, quem está fora do sistema, progressivamente, começa a entrar no sistema. Isso é que está na Constituição brasileira, né? Um estado de bem-estar para todos, né? Mas nós não cumprimos essa promessa. Ao longo dos anos, começou a fazer o inverso. Começou quem estava dentro ser jogado para fora. Então, trabalhadores e trabalhadoras com uma certa idade, demitidos, não voltam para o mercado de trabalho, abrem uma MEI, abrem um PJ, né? Perde o emprego, não consegue outro, vai ser Uber, vai ser entregador de bicicleta, de motocicleta. Então, você começa, digamos assim, um novo ciclo no Brasil, muito, digamos assim, afinado com a etapa do capitalismo que a gente vive, que é um capitalismo concentracionista, né? Com formas de produção muito fragmentadas, então a terceirização que se dá em qualquer país, portanto, eu posso produzir em qualquer parte do mundo e o capital se movimenta com rapidez, mas o trabalho não, né? Porque nós vivemos, moramos, constituímos as nossas vidas em locais físicos, né? Eu moro numa cidade, num bairro, né?
E isso começou a, portanto, forçar uma nova configuração no direito do trabalho, que é o ápice, na minha opinião, ele se dá a partir do golpe de 2016, quando rapidamente se faz a mais desestruturante reforma trabalhista a partir de uma ideia que estava anterior, que era de austeridade fiscal. E aí se começa a dizer, olha, não cabe todo mundo nesse lugar aqui, né? Então, se não cabe todo mundo, bom, nós então vamos dar um jeito dessa legislação ser flexível, né? E aí começa uma história que eu acho que a gente pode avançar nela em detalhes, né? A partir da reforma trabalhista, em que se começa, então, um processo de retirada permanente e progressiva de direitos, mesmo para aquela parcela que estava dentro do sistema. Então, mas isso afeta todo mundo. Ou seja, quem estava fora, que imaginava, ó, eu vou ter a perspectiva de ter emprego e ter um emprego decente, perdeu a perspectiva. E quem está dentro está permanentemente ameaçado de ficar fora, né? Foi isso que fizeram com o direito do trabalho, depois de 2017, com a reforma trabalhista. Com a Previdência, a mesma lógica, né? Quer dizer, só não foi pior porque houve uma reação na sociedade, na reforma da Previdência, porque ela era para ser mais agressiva se deixasse que fizesse na perspectiva em que ela estava apontada, né? Aquele modelo chileno, né? O modelo chileno. E um modelo que, digamos assim, ele retira, e isso tem sido em toda parte do mundo, ele retira a responsabilidade da empresa. Então, a empresa deixa de contribuir. Você contribui individualmente, mas a empresa não contribui pelo seu trabalho para a Previdência. Então, é lógico, acontece como aconteceu no Chile. Os valores vão ficando achatados e a pessoa, ao se aposentar, ela receberá muito menos, né, do que ela deveria receber pelo pacote, digamos assim, de vida ativa que ela teve no sistema. Então, quebra duas coisas. Quebra a solidariedade, que é um tema que nós vamos conversar. Quer dizer, solidariedade é o que alimenta os movimentos sociais, é o que alimenta o sindicalismo, é o que alimenta uma legislação protetiva. Se nós não entendermos que nós temos que ser solidários na sociedade, nós vamos repetir uma sociedade individualista, de concentração de renda e receita, né? E, portanto, essa é uma questão. E a outra é a responsabilidade. Quer dizer, as empresas deixam de ser responsáveis. Então, a empresa, uma multinacional, uma transnacional, ela explora a mão de obra em outros países por intermédio, diretamente ou indiretamente, né? por intermédio da terceirização, e quando acontece uma determinada situação, ela foge da responsabilidade. Podemos lembrar o caso do Carrefour, né? Naquele caso do rapaz que morre dentro do supermercado, né? E quem é que estava na relação de emprego ali? Não era o Carrefour, era uma empresa terceirizada que trabalhava para o Carrefour, e aí, não, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do outro, enfim. Então, é esse mundo que nós vivemos. E, para piorar um pouquinho, né, com a pandemia, isso vem à tona, né? Esse mundo que estava aí embaixo, encoberto, né, ele vem à tona. Aliás, e aí nós vamos entrar numa outra era. Exatamente, Aymar. Eu queria que você comentasse, porque na pandemia, a proteção parece que foi basicamente para as empresas, né? Enquanto que o trabalhador ele ficou aí muito refém, perdendo inclusive mais direitos, né, durante esse período, para que as empresas, os empresários pudessem, né, nessa suposta possibilidade de não demitir, de garantir o emprego, mas eu queria que você comentasse isso também, já que você falou. Ô, João, quando a gente fala das empresas também, eu acho bom a gente fazer uma diferença. Sim, Mesma forma que a gente pensa, quando fala assim, a classe trabalhadora, são muitas classes trabalhadoras, né? Nós temos, digamos, vários tipos.
O que fez o governo logo no início da pandemia, lá em março? Quem foi o primeiro setor que recebeu 1 bilhão de dinheiro? O sistema financeiro. Os bancos. Certo? Não foi o dono do bar, o dono de um pequeno negócio. Foram os grandes. Que é essa a grande jogada de hoje que a gente precisa compreender. Né? Nesse modelo muito concentrado, só os muito grandes ganham muito. Aumentou, você deve ter visto aí nos jornais, né? Nesse período de pandemia, os bilionários ficaram mais ricos. Exatamente. Né? Então, isso é uma contradição, mas não é, né? Porque o sistema está montado para isso. Né? Então, os primeiros a receber um valor imediato do governo foram os bancos, os banqueiros. Né? Segundo lugar, se demorou muito tempo para tomar medida de proteção efetiva para trabalhadores e também para as pequenas e microempresas. Né? Se fez uma medida provisória que demorou a liberar recursos para o pequeno para quem tem uma pequena empresa, um pequeno negócio. Né? Se demorou para liberar recursos para quem não tem nada, ou seja, para quem precisava estar com menos mobilidade, mas não tinha condição de se manter sem auxílio financeiro. Então, se demorou também para implementar o auxílio emergencial. Né? E depois, se fez 2 medidas provisórias relacionadas a quem tem trabalho formal. E, nesse caso, permitiu redução de salário e permitiu suspensão de contrato. E, num primeiro momento, tinha excluído os sindicatos do jogo. Era assim, o patrão resolve com o empregado, sem o sindicato. Houve uma reação, os sindicatos conseguiram, de certo modo, se articular, os lugares, digamos assim, mais organizados conseguiram implementar alguma negociação coletiva para dar garantia para que determinados setores pudessem, por exemplo, permanecer com trabalho em casa, com home office, né? Mas os setores mais vulnerabilizados, quer dizer, entregadores, né? Pessoal que trabalha na linha de frente de hospitais, lixo, sistema funerário, também os trabalhadores que trabalham em supermercado, por exemplo, transporte público, motorista, cobrador. Você tem uma alta incidência de Covid nesses trabalhadores, né? Por uma ineficiência, digamos, se diz até, em certo sentido, deliberada, né? De não estabelecer rapidamente, como fizeram outros países, né? De fazer chegar rapidamente, tanto para o setor produtivo quanto para o setor laboral, recursos para que se pudesse proteger, de fato, a saúde. Né? Então, o nosso combate ao vírus, enfim, o nosso combate, que deveria levar para prestigiar a vida e a saúde das pessoas, ficou naquela discussão como se fosse uma escolha entre economia e vida, entre economia e saúde. E a escolha de governo é a escolha sempre do grande empresariado e, portanto, da economia. Né? E quem mais pagou a conta nessa história foram os trabalhadores informais e os trabalhadores que estavam em serviços mais, digamos, expostos. Né? Então, essa é a nossa história do período da pandemia, e nós depois podemos contar algumas histórias bem específicas. Está fazendo 1 ano aí, né, que aquela conversa, aquela reunião famosa, reunião ministerial, o próprio ministro Paulo Guedes deixou claro, né, que Sim. Os pequenos, as empresas, as pequenas empresas não teriam vez, né? Cuidar era dos não teriam vez. Deixar bem E não claro. tiveram. E não tiveram. Né? E não tiveram. Né? Não tiveram. Mário, eu queria... Você mencionou sindicatos, e na reforma trabalhista, né, que a gente teve algumas medidas aí que engessaram os sindicatos, né, com as contribuições, né, sobretudo o imposto sindical, né?
o que a gente vê é que os sindicatos, principalmente os menores, né, que não têm uma base, uma grande base e também não tem muita tradição de luta, de categorias que não têm muita tradição de luta, a gente percebe que está praticamente acabando, né? E nesse rolo compressor aí estão indo federações, confederações, até centrais, né? Centrais estão com muita dificuldade para sobreviver. Eu queria que você analisar um pouco isso, essa parte mais do sindicalismo aí, e também essa investida política, né, para conter a mobilização social, né, contra todo esse desmonte, esse desastre que está sendo para os trabalhadores e para a sociedade em geral, esse governo. O João, tem os sindicatos, eles têm um papel muito importante na sociedade que às vezes não é percebido pelas pessoas, né? Nessa questão tem dois atores muito importantes: a fiscalização do Estado, porque o Estado tem um papel fiscalizador importante, né? Nesse tipo de legislação. É um tipo de legislação que, se deixar livre, o grande empresário não cumpre, e, portanto, o direito ele tem um papel de estabelecer limites, né? De impor limites. Portanto, ele tem que ter duas coisas muito importantes. Ele tem que ter uma fiscalização importante, para quem não está cumprindo, cumprir, e ele tem que ter sindicato forte, para que o sindicato também cumpra esse papel, né? De organizar os trabalhadores, de exigir o cumprimento da legislação, de exigir o cumprimento de direitos. E o governo atacou as duas frentes. Então, desmontou o sistema de fiscalização. Qual foi o primeiro ato do governo, depois de eleito? Acabar com o Ministério do Trabalho e desarticular o Ministério, jogando dentro do Ministério da Economia, portanto, na lógica do Guedes, né? E jogando uma parte lá para o Ministério da Justiça. Então, ele desarticulou o sistema de fiscalização. E o que fez com os sindicatos? Como é que se desarticula os sindicatos? Eles desarticularam pelo financiamento. Então, você imagina que, por exemplo, uma mobilização, e todo o papel que se exerce a partir da mobilização de trabalhadores, ela exige recursos, né? Para que você tenha condição de competir com o outro lado, que, sobretudo, são grandes empresas. Nós estamos falando aí de bancos, de grandes empresas, né? E isso foi feito a partir de um discurso muito fácil, né? Ninguém gosta de contribuir. É uma coisa natural, né? Você, né? E, portanto, por que você contribui? Você contribui para que você tenha um resultado. A gente contribui, a gente paga imposto porque a gente quer ter um SUS, por exemplo, funcionando, e agora a gente viu a importância de ter o SUS, né? A gente paga imposto porque você quer ter uma universidade pública que tenha ciência, né? E você participa de sindicatos. Os sindicatos precisam de financiamento porque eles precisam também exercer o seu papel político, né? Se exerce bem ou mal, é uma outra coisa que nós podemos examinar, mas ele tem esse papel. Em qualquer parte do mundo ele tem esse papel, né? E eles sabem disso. E, portanto, fizeram uma lei que retirava da noite para o dia os recursos dos sindicatos, né? Mas não foi só isso, né? Mesmo para aqueles trabalhadores que contribuem mensalmente por filiação, porque são filiados a uma entidade, a lei garantia que houvesse o desconto em folha de pagamento. O governo faz uma medida provisória e retira essa possibilidade. Ora, você também, da noite para o dia, você desmonta toda a máquina sindical, porque aquele trabalhador que quer contribuir, né, torna muito mais difícil para que ele contribua, né? Então, isso. E a terceira coisa é assim, você deve ter visto também, deve ter sempre história de alguém. A negociação coletiva, como é que funciona? O sindicato negocia reajuste de salário, benefícios, auxílio alimentação, auxílio de saúde, enfim, série de benefícios para todos os trabalhadores e faz um acordo, uma convenção. Eles também disseram, olha,
esses acordos e convenções, eles podem servir para reduzir direitos, né? Antes não podia, você só podia para aumentar direitos, né? Mas agora ele serve para reduzir. Então, se o patrão pressiona, o sindicato não tem mobilização, você pode fazer um acordo que reduza direitos. E o negociado prevalecendo o negociado prevalecer sobre o legislado. Legislado. Né? Então, é outro... É como diz um professor amigo nosso, é como se o elevador só pudesse andar para os andares de baixo, né? Antes o elevador ia subir, podendo subir. Agora o elevador só pode descer, né? Porque nós estamos vivendo um período turbulento nesse campo. Mas a segunda maldade foi o seguinte, para algumas situações, o acordo individual vale mais do que o acordo coletivo e vale mais do que a lei. Então, é como se você tivesse condição de negociar com o seu patrão, né, as suas condições e pudesse, inclusive, estabelecer menos do que estabelece a lei e o acordo. Portanto, digamos, é uma legislação que não favorece, em nenhum aspecto, nem a organização sindical e muito menos o trabalho decente. Ela é cópia de algumas outras de outras partes do mundo. Tá? Então, quando houve a crise na Europa de 2008, países como Espanha, Itália, França, Portugal também fizeram reformas. A diferença é que, ainda assim, digamos assim, os andares deles de direito estavam muito mais acima do que os nossos, né? Mas agora, por exemplo, e nós vamos conversar um dia sobre isso, João, que é muito interessante para entender que a história continua girando, né? Na Espanha, por exemplo, se está, nesse momento, revendo a reforma trabalhista de 2012, de 2010 e de 2008, né? Estabelecendo marcos, digamos, mais importantes e mais protetivos, né? Reconhecendo que a alteração da legislação trabalhista só piorou a vida de todo mundo, inclusive das empresas, inclusive do Estado, que passou a arrecadar menos. Essa incompreensão, né, que foi bom você mencionar isso, né, porque nesses 4, 5 anos que já está entrando, as empresas estão perdendo, né? Estão em processo de perder muito, perder cliente, perder renda, né? Perder receita, né? Porque está interligado com isso, né? Porque se o trabalhador ele não tem a garantia do emprego e do salário, ele não consome, né? Uma coisa está puxando a outra, né? Só para a gente dar uma registrada, né? Porque você mencionou 2008, foi muito em consequência da crise mundial que nós tivemos, né? Que alguns países fizeram esse ajustamento aí e agora estão revendo, porque não deu certo, né? Então, você muito bem. Além de não dar certo, o que muito lugar descobriu nessa pandemia, João? Que, por exemplo, tem uma enorme dependência por conta da terceirização tão aplaudida, né, de insumos que não estão no seu próprio país, que insumos que estão em outros países, né, e que demora para chegar para ele, né? Então, a terceirização tão falada tem um efeito também perverso, né? A pandemia revelou isso. A pandemia revelou também que os países que não têm sistema de saúde público responderam de forma muito pior do que aqueles que têm sistema de saúde público, né? Então, os países que tiraram o investimento da saúde estão com muito mais dificuldade do que os países que mantiveram o investimento. E para a gente fechar, eu queria te lembrar uma coisa. Outro dia eu estava assistindo a Globo News e eles estavam entrevistando o presidente Brasil da Volkswagen. E a Volkswagen fez um acordo agora recente de suspensão do trabalho em função da pandemia, né? E aí, ao estilo Globo News, os jornalistas, economistas, muito, né? Mas como é que faz, tal? E a resposta do presidente da Volkswagen foi um sindicato forte. Só se consegue estabelecer garantia para todo mundo quando se tem sindicato forte para negociar. Encerrou a entrevista por aí. Claro que os economistas depois não conseguiam mais
andar na história da conversa, né? Mas é isso. Eu queria registrar, né? A gente acabou de ter a divulgação dos vencedores do Oscar, né? A indústria de Hollywood, a indústria de cinema norte-americana, ela só é forte porque ela tem sindicatos fortes. Sim, Né? claro. Sindicatos Sim. fortes, né? Sindicato de roteiristas, de atores, de diretores, de pessoal da fotografia, né? Então, eles são tão fortes que, quando se menciona nos créditos, que muita gente não sabe disso, mas aparece entre parênteses algumas siglas ali no nome de pessoal da área técnica e tudo mais, principalmente diretor de fotografia, roteirista e etc. São as entidades sindicais que representam eles estão ligados a elas. E isso fortaleceu a indústria. Eu lembro, Eimar, você que é o entrevistado, mas isso é uma coisa que me despertou uma grande curiosidade. Alguns anos atrás, não faz muito tempo, não sei se tem, acho que tem menos de 10 anos, houve uma greve de roteiristas muito forte nos Estados Unidos. Né? Foi uma greve porque a indústria estava querendo cortar direitos, tal, e foi uma greve importante liderada pelos sindicatos, né? Pelas instituições sindicais, né? Pelas as unions, né? Que são chamadas nos Estados Unidos, né? Sindicatos, né? Antes, você se lembra mais recentemente também, na França, antes do início da pandemia, todo o movimento, por exemplo, dos coletes amarelos ou dos trabalhadores que estavam também no transporte, também contra as alterações do sistema de previdência. Eles conseguiram evitar as alterações que vinham no sistema de previdência e agora, né, a França, no enfrentamento da pandemia, reconheceu que a importância do sistema público de saúde, e, portanto, inclusive do sistema de previdência. Né? O Biden, assim que assume, quais são os dois pontos que ele coloca? O restabelecimento de uma política industrial e de uma política de valorização do trabalho dos sindicatos. Ele menciona, né? Ele menciona. Claro. Sim, que é a história do pós-guerra no mundo, né? Que se reconstruiu exatamente a partir dessas referências, né? De assegurar direitos para a massa de trabalhadores, de assegurar a existência de sindicatos. Então, eu acho que nós temos uma lição da pandemia, mas, infelizmente, na cabeça de economistas neoliberais, ao estilo Guedes e de equipe de governo, para nem falar da parte política, mas só para falar da parte econômica, para eles, sindicato atrapalha, né? Direito do trabalho atrapalha, o preço a pagar é muito alto, mas nós teremos oportunidade para dar exemplos e conversar sobre isso. Nós vamos conversar sim, e isso é a herança escravocrata mesmo, né? Sim. Eu acho que o trabalhador tem que continuar sendo escravo. Né? É a mentalidade da elite econômica nacional e que dissemina aí por toda essa... Qualquer trabalho é melhor que nenhum, né? Aquele chavão, né? Qualquer trabalho é melhor que nenhum, né? Que não é verdade. Né? Exatamente. Eimar, olha, eu quero agradecer você demais. A gente, só para registrar aqui, eu e o Eimar aqui já combinamos, ele vai nos conceder uma entrevista, isso vai virar um programa, na verdade, depois a gente vai escolher o nome, tá? Toda terça-feira nós vamos conversar sobre direito do trabalho e direito sindical e outros temas também relacionados à questão do direito do trabalho e sindical. Então, toda terça-feira a gente vai bater esse papo e vamos deixar na descrição os contatos dele para quem quiser mandar perguntas, fazer sugestão. A gente vai encaminhar aqui um programa bem bacana, porque temos assunto para caramba, né, Ivan? Temos muito assunto, João, e é bom bater um papo sobre eles, porque a gente também vai esclarecendo um pouco sobre esse universo aí do mundo do trabalho que atinge todos nós, né? Todos nós, de alguma maneira, vivemos e dependemos do trabalho, né? E, portanto, como eu te disse, eu não consigo compreender quem acha normal dizer mais trabalho e menos direitos, porque trabalho sem direitos não tem futuro. Sem direito, o trabalho é direito, né? E é um dos direitos mais sagrados do ser humano. Né?
ter trabalho, né? Mas, então é isso, Mário. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, a gente vai voltar com ele aqui, com esse nosso espaço para discutir isso, direito do trabalho e sindical. Um abraço a você que ficou com a gente. Obrigado, Mário. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos acompanha. Isso aí.